Salve, salve! Vamos lá, terceirão. Bloco anterior a gente falou de sujeito, falamos em relação a N vieses, não é verdade? Posição, vozes verbais, estrutura sintática, e ficou faltando, antes de a gente começar com o predicado, a parte de sujeito inexistente, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, e aí a gente fecha o bloco com predicado, ok? Gente, então o quinto e último tipo de sujeito, que é o inexistente, também pode vir chamado de sujeito, de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para conjugar, ok? Ou também pode ser chamado de quê, gente? Oração sem sujeito. Olha, a mesma coisa. Então, a ocorrência de um verbo impessoal na linha tal, são esses casos. A ocorrência de um sujeito inexistente é a mesma coisa. De uma oração sem sujeito, mesma coisa, tá bom? São só nomenclaturas diferentes, mas vocês podem perceber que tudo remete exatamente ao fato de que naquela oração a gente não vai ter alguém para conjugar o verbo. E essa é a diferença entre ele e o indeterminado. Porque no indeterminado, alguém conjuga o verbo, eu só não sei quem é. Menina, me contaram um bafão. Alguém foi lá e contou. Você só não colocou, né? Agora, no inexistente, ninguém vai lá e conjuga o verbo. Quando eu falo choveu, tinha relampejado, né? Está frio. Você não tem alguém que está ao frio. Você não tem alguém que foi lá e amanheceu. Então, eu não tenho alguém para conjugar verbo. Por isso que ele é inexistente. Então, o que acontece, gente? Temos aqui os casos de provas de sujeito inexistente. A gente não pode deixar de dar importância para esse cara aqui, tá? O verbo haver no sentido de existir. Ele, no sentido de existir, é impessoal. Não tem para onde fugir, tá? Prof, dá um exemplo em que ele não seria impessoal. Eu havia saído e elas haviam saído. Aí, tranquilo, você flexiona. Agora, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Portanto, você tem ali, ó, havia ou haviam muitos manifestantes? Ah, prof, havia. E aí a banca vai te perguntar se você pode substituir o havia por existia. Por existia, não. Por quê, gente? Porque é só o verbo haver no sentido de existir, ou indicando o tempo, né? Há 2 anos ela partiu. Há 2 anos. O ela é outra oração, que é o ela partiu, que é o simples do verbo partir. Mas na primeira, há 2 anos, ó, o verbo haver, ó, sentido de tempo, oração sem sujeito na primeira. E aí o que acontece, gente? Eu tenho o verbo haver no sentido de existir, que é oração sem sujeito. O verbo existir é um verbo normalíssimo. Então ele vai fazer flexão. Então quando eu falo havia muitos manifestantes, se eu quiser substituir pelo verbo existir, você tem que flexionar. Então eu vou até escrever aqui, ó, observação. Existiam muitos manifestantes ali, ok? Prof, e o verbo haver nas locuções? Eu super na segunda frase iria colocar devem haver pessoas. Por quê? Aqui é uma locução verbal, né? E o verbo haver, ele é o principal. E tá no sentido de existir. Então ele vai impessoalizar o auxiliar. Deve haver pessoas, pode haver pessoas. Nada de podem haver. Agora, se fosse o verbo existir, olha que interessante. Eu vou até botar aqui embaixo, ó. Ele não é um verbo tranquilo, então ele não impessoaliza ninguém. Então, devem existir muitos manifestantes ali. Beleza, meus amores? E aí vocês podem perceber a multiplicidade de cobrança, né? A banca pode perguntar quem é o sujeito aqui, ó. Aí você vai dizer que é inexistente. E aí a banca pode perguntar quem é o sujeito se você substituir pelo verbo existir. Ele não é um verbo de boa. Então o sujeito, ó lá, ó, é muitos manifestantes. Tá vendo? Do verbo existir, sim. Professor, e muitos manifestantes lá em cima, quando for oração sem sujeito, vai ser o quê? Aí vai ser objeto direto. Não tem sujeito e muitos manifestantes vai ser objeto direto. Havia algo, oração sem sujeito, haver, VTD e muitos manifestantes, objeto direto. Existiam muitos manifestantes, sujeito e existiam verbo intransitivo. E aí vai perguntar escritura, vai perguntar função sintática,
Tem muitas possibilidades, por isso que ele é grande vilão de provas, tá bom? Verbo ser está e fazer indicando o tempo, a temperatura, ó. Está muito frio, faz 30 graus, também fica aqui, ó, não flexionado, nada de fazem 30 graus. Só o verbo ser que concorda com a estrutura da frente, ó. Vou até botar uma observação aqui pra vocês não esquecerem. Então, todos os outros ficam invariáveis, não flexionam, mas o verbo ser, apesar de ser nesse sentido impessoal, ele concorda com o termo da frente. Então, são 2 horas, agora é 1 hora, tá vendo, ó? São 2 horas. Hoje é primeiro, amanhã são 2. Verbos que indicam fenômenos da natureza no sentido real. No sentido real. Então, ó, amanheceu no Japão. Amanheceu no Japão? Sim, amanheceu. É verbo amanhecer, fenômeno da natureza, sentido real, oração sem sujeito. Verbo impessoal ou sujeito inexistente. Porque no sentido figurado você vai ter, tá bom? Por exemplo, ó, choveram problemas, eu amanheci muito, nossa, eu amanheci exausta, eu amanheci exausta. No sentido conotativo, figurado, o eu, tá lá, o sujeito. Então, por isso tem que ser fenômeno da natureza no sentido denotativo, real. Olha outro exemplo, ó. Choveram problemas no escritório. Problemas, sujeito. Tá vendo? Porque choveram aqui, sentido figurado. Ainda concorda, tá vendo? Ainda concorda. Tranquilos, amores? Fechamos aqui sujeito, primeiro termo essencial da oração. Agora vamos começar com quem? Com o nosso querido predicado. Tá ali, o predicado. Então, tudo que não for sujeito vai ser o quê, minha gente? Predicado. Beleza? É lá que você vai encontrar o verbo. Então, terminou, para fazer uma boa análise sintática, terminou de analisar o sujeito? Maravilhoso, analisa o sujeito. Vai pro predicado, vai. Entrou no predicado? Vai lá, começa pela transitividade verbal que a gente já estudou. Maravilhoso, prof. E aí a transitividade vai puxar as outras estruturas, né? Como objetos, né? E os termos integrantes. E assim você vai montando a nossa grande árvore sintática em que uma coisa se liga à outra, tá bom? Para poder montar um discurso ali com coesão e coerência. Vamos falar de predicado? O predicado, ele é verbal, nominal, verbo nominal. E o predicado, quando é verbal, representa uma ação. Ah, essa ficou boa. E há o outro, o nominal, que indica estado, e quando une ação com estado, é o verbo nominal. Vai lá, cola no Instagram da prof. Eu estou colocando aos poucos, tá? As musiquinhas gramaticais lá, ó, pra ficar nos trinks pra vocês. Beleza, meus amores? Gente, então vamos lá. Antes de a gente estudar predicado, vou até colocar aqui, ó. Antes de tudo. Opa! Sempre acontece isso mas eu já peguei aqui o esquema. Cadê? Vai. Peraí, só um minutinho, vou colocar aqui mais um só pra... Beleza, slide atual. Então, vou colocar aqui, ó, antes de tudo, saiba. O que vai acontecer aqui? A gente precisa fazer a distinção de algumas funções sintáticas pra gente não confundir a classificação do predicado, tá bom? Então, vamos pegar aqui primeiro, ó, adjunto adnominal versus predicativo, ok? Por que eles seriam confundidos, professora, um com o outro? Porque eles podem vir em forma de adjetivo, né? Só que aí a posição vai mudar a classificação. Se eu falar aqui, ó, o homem curioso abriu a porta. Quem é o sujeito? O homem curioso. Tá vendo, ó? O homem curioso abriu a porta. Você tá vendo que curioso aqui é um termo que tá junto do núcleo. Núcleo do sujeito, né? Então, se ele tá junto do núcleo, é uma adjunta adnominal. E tá tão junto que a característica fica mais ou menos o quê? Fixa, né? Ele é curioso. Agora, quando eu desloco, por exemplo, ó, o homem abriu a porta. Curioso. Quem é o sujeito agora? O homem. E aqui, prof, curioso, não tá mais junto do núcleo.
Não é uma característica fixa mais. Agora, um estado. Porque no momento em que ele abriu a porta, ele estava curioso. Se é um estado, vai ser o quê, gente? Predicativo. Entendeu? Vou colocar aqui do lado, ó, predicativo. Show de bola? Pegaram essa diferença? Prof, peguei demais essa diferença. Então, não se esqueçam. E a gente ainda tem uma outra forma. O adjunto adnominal, ele tá tão junto do núcleo, tão junto, que se a gente substituir toda a estrutura por pronome, o adjunto vai sumir. Por exemplo, ó, o homem curioso, vamos pegar aqui, tudo isso é sujeito, ó. Abriu a porta. Vamos substituir o sujeito inteiro por um pronome? Ele abriu a porta. É o sentido que eu quero, né? É o sentido que eu mantive. Agora, olha que interessante. Se for predicativo, quando você substitui o termo ao qual ele se refere por pronome, o predicativo não some. Olha lá, ó. Ele abriu a porta curioso. Tá vendo? Ele abriu a porta e ele estava curioso. Não pode sumir. E aí vai ser o predicativo. Entenderam a lógica, gente? Por que isso? Porque aqui a gente vai ter uma mudança da classificação do predicado. Entendeu? Ó, vê se você já consegue fazendo o match com a musiquinha, ó. O predicado, tudo aqui é predicado, né? A partir, ó. Ó, aqui é predicado e aqui é predicado também, ó. O predicado, ele é verbal, nominal, verbo nominal e o predicado, quando é verbal, representa uma ação. Olha lá, ação de abrir a porta. Se a ação aqui é predicado o quê, gente? Verbal. Agora aqui embaixo, ele abriu a porta, mas ele também estava curioso. Se você tem a ação e você tem o estado, então aqui o predicado vai ser o quê? Verbo nominal. Como isso cai em provas, prof? Questão de deslocamento. O deslocamento do adjetivo porque, né, na morfologia o curioso é um adjetivo. E olha que interessante, a morfologia vai dizer que é adjetivo nas duas, porque a morfologia estuda a palavra isolada, né? Agora a sintaxe é a análise da palavra isolada? Não, é a relação. Então a sintaxe analisa a posição. Se mudou a posição, ó, mudou a função. Foi o que aconteceu aqui. Então, ele deixou de ser adjunto adnominal e passou a ser o quê? Predicativo. Beleza? Então vamos lá, meus amores. Os tipos de predicado. Eu tenho um predicado verbal, como a gente viu, indicação. Nominal indica o quê? Estado. E o verbo nominal indica ação e estado. Vamos brincar? Então vamos lá. Ó. O resultado do exame saiu hoje às 15 horas no Sebrasp. O que saiu hoje? O resultado do exame. Tá aqui o sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser o quê? Predicado. Tá vendo? O resultado saiu. Você tem o hoje, né? Onde que ele saiu. Mas você tem a ação, predicado verbal. Devolveremos todo o material inutilizado para o departamento de fiscalização. Gente, quem é que vai devolver? Nossa, sujeito oculto. Então, tudo isso aqui é o predicado, prof? Sim. Devolver o material para o departamento. Ação. Predicado verbal. Fechou. E olha que interessante, gente. O predicado verbal, ele vai ter núcleo. Professor, do mesmo jeito que o sujeito tem núcleo, o predicado verbal também tem núcleo? Não só o predicado verbal, mas qualquer um tem. Mas o verbal, especificamente, já que ele é indicação, ele vai ter como núcleo, vou até colocar aqui, ó, núcleo, os verbos significativos, que são os verbos de ação, que é o VTD, ou o VTI, ou o VTDI, ou então o verbo intransitivo. Tá ali, ó. Beleza? Então, olha que interessante, ó. O resultado saiu, você tem o verbo intransitivo. Se a banca perguntar o núcleo do predicado, você vai dizer que é o quê? É a ação, é o próprio verbo. Ó, você devolveu aqui, ó, o verbo aqui, ó, também, núcleo do predicado. Beleza? Ali o próximo, nominal. A sociedade mostra-se preocupada com os desvarios dos parlamentares. O mostrar tá no sentido de, a professora mostrou a garrafa? Não. Ela se mostra preocupada, ela está preocupada, é um estado. Então, ó, tudo que não for sujeito, vamos pegar aqui de verde, ó. Tudo que não for sujeito vai ser o que, gente? Predicado. Ela mostra-se preocupada. Se indicar estado, ele vai ser o quê? Predicado nominal. E é aqui que vai aparecer o verbo de ligação. Tudo faz sentido, né? Então, ó, verbo de ligação. Vocês lembram que o VL puxa quem mesmo? Ó, o VTD puxa o OD, o VTI puxa o OI e o VL puxa o
predicativo do sujeito. Esse com os desvarios dos parlamentares está completando, e aí a gente vai chamar depois de complemento de adjetivo, que é o complemento nominal. Preocupada com o quê? Está completando um adjetivo, é complemento de nome. O complemento nominal, ele parece o objeto indireto. Só que o objeto completa verbo e o complemento nominal completa substantivo, adjetivo, advérbio. Igual ali, ó, preocupado com o quê? Então, com o quê tá completando o adjetivo, preocupado. Beleza? Agora, o mais importante, voltando aqui para predicado. Gente, o predicado nominal, ele não pode ter o verbo de ligação como núcleo. Porque é o nome, gente, verbo de ligação, ele só liga. O núcleo vai ser o estado. E o estado não é o verbo de ligação. Quando eu falo que o verbo de ligação indica estado, ele indica o estado, o predicativo. Ó, eu estou triste. Estou é o verbo de ligação e triste, o predicativo, é que é o meu estado. Então aqui, o núcleo vai ser quem? O predicativo do sujeito. Coloca aí, ó. Vai ser o que, gente? Predicativo do sujeito. Professor, e o predicativo do objeto? Só vai aparecer no verbo nominal. Já já a gente vê. Se predicativo do objeto aparecer, só pode ser verbo nominal, predicado. Ele só aparece lá, tá bom? Então tá aqui, ó, o núcleo. Então, gente, se a banca perguntar qual que é o núcleo aqui do predicado nominal, você vai dizer que é preocupada. Coloquem lá predicado nominal. Show de bola? Ficou desconfiada daquele sorriso estranho? A mulher, ela ficou desconfiada, tá invertida. Quem é o sujeito? A mulher, ela ficou desconfiada. Verbo de ligação, desconfiada aqui, ó, predicativo do sujeito. Professora, isso não pode ser um adjunto adverbial de modo, não? Não, porque o adjunto adverbial, ele vem do advérbio que é invariável. Não flexiona. Agora, o desconfiado é um adjetivo. E o predicativo, ele é oriundo do adjetivo, tá bom? Ó, ele flexiona, vai até pro plural, ó. Nós ficamos desconfiadas. É um adjetivo, então, flexiona. Tranquilos? Professora, dá um exemplo aí de uma coisa que parece que é adjetivo e não é. O bem. Quando você fala eu estou bem, aí é advérbio de modo. Vamos botar no plural? Nós estamos bem. Olha, não flexionou. É advérbio de modo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Todas as pessoas daquela família saíram de casa atrasadas para o aeroporto. Agora o predicado é o verbo nominal. Aqui você tem ação e você tem também o que, gente? Estado. Obviamente você vai ter dois núcleos. O primeiro núcleo, que é o de ação, vou colocar aqui, ó, N1, que é o VTI, o VI, ou o VTD, o VTI, o VI e o verbo transitivo direto e indireto. Show de bola? E o núcleo 2, que vai ser o estado. Se for um estado do sujeito, é o predicativo do sujeito. Se for o estado do objeto, é o predicativo do objeto. Mas tem que ser estado, tá? Então vamos lá? Opa! Bom, analisando todas as pessoas. Cadê? Todas as pessoas daquela família saíram de casa atrasados para o aeroporto. Então vamos lá? Tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado. Então, pergunta pro verbo, ó. Todas as pessoas daquela família. Tudo que não é sujeito é predicado. Saíram de casa. Ação, né? Olha lá o verbo intransitivo. O de casa é adjunto de lugar, não pode ser objeto. Lugar não é objeto. Então, eles saíram de onde? De casa, verbo intransitivo. E aí tem o estado deles, atrasados. Predicativo de quem, gente? Das pessoas. Se você tem a ação, você tem o estado, predicado verbo nominal. Professora, tem predicativo do sujeito sem o verbo de ligação? Todo VL puxa o PS. Todo VL puxa o PS. Mas aqui no predicado verbo nominal, nem toda vez que o PS aparecer, o VL aparece, entendeu? O VL apareceu, tem que puxar o predicativo. Agora, o predicativo, ele pode aparecer no predicado verbo nominal com os verbos de ação. Eu saí chateada daqui. Tá vendo? Você saiu. Ele chegou esbaforido. Você tem ação de chegar e tem o estado. É como se você pegasse os dois predicados e unisse em um. Ele acabou de chegar e ele estava cansado. Ele acabou de chegar cansado. Tá vendo? Você une os dois em um. Pronto, é sobre isso. Então vamos lá, ó. Apressado
João deixou a porta destrancada. Olha que interessante. Sujeito, João. Tudo que não é sujeito vai ser o predicado. Então, deixou a porta destrancada. E ele estava o quê? Apressado. Deixou a porta, né? É uma ação que ele deixou de fazer, mas é uma ação, né? Eu deixei a garrafa sobre a mesa. Eu peguei a garrafa, ação, e eu deixei essa coisa mais abstrata, né? Mas é ação também. Então, a porta, até porque a porta é VTD. Desculpa, o deixar é VTD. Você deixou algo aberto. Você deixou o que aberto? A porta, objeto direto. Você tem a ação de deixar a porta aberta, ó. Você tem o primeiro núcleo. E aqui vai ser uma coisa muito interessante, olha. Você tem o deixou, que é um núcleo. E você tem o estado do João. Qual que é o estado do João? Prof, ele estava apressado. Você tem o núcleo, predicativo do sujeito. Só que agora você também tem o estado da porta. A porta ficou como? Qual que é o estado dela? Destrancada. Então, destrancada é o sujeito ou é a porta, objeto? Ah, prof, é o objeto. Prof, existe frase em que a gente só tem a predicativo do objeto? Sim. Se eu tirasse até o apressado daqui, ó, João deixou a porta aberta, pronto. Mas eu vou dar outro, ó. O povo elegeu. O povo elegeu João a deputado. Quem é o sujeito? Quem que realizou a ação de eleger? O povo. Tá aqui o sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser o quê, gente? Predicado. Opa, vamos colocar a câmera pra cima. Olha lá. Beleza? Tudo que não é sujeito vai ser predicado. Tranquilos? Então, olha lá, gente. Elegeu João a deputado. Você tem verbo transitivo de... Opa! Você tem verbo transitivo direto. Ok? Você tem João aqui, que é o objeto direto. E você tem o que ele se tornou. O que ele é agora? Deputado, predicativo do objeto. Show de bola? Professora, eu ia falar que deputado é objeto indireto. Porque quem elege alguém a algo. Gente, o objeto indireto não é uma característica do OD. Tá? Por exemplo, ó, eu entreguei a garrafa. Aqui você tem um VTDI, ó. Eu entreguei a garrafa, ó, o OD, ao aluno. O aluno é uma característica da garrafa? Não. O aluno pegou, ele é o objeto final, o indireto. Você entregou algo a alguém, alguém foi lá e pegou. Agora, gente, o deputado, aqui, ó, é uma característica do João. O deputado é o que o João é, o que ele se tornou. Entende? Então, aqui eu vou ter um predicativo de quem? Do sujeito ou do objeto? Predicativo do objeto. Se você tem a ação de eleger e você tem o estado, que é o que ele se tornou, predicativo do objeto, predicado verbo nominal. E não esqueçam de que aqui, ó, você coloca e ou, tá? Você pode ter um predicativo do sujeito ou do objeto, que vai ser o verbo nominal. Ou como nesse exemplozinho aqui, ó, eu trouxe os dois pra vocês. O predicativo do sujeito e do objeto. Beleza, meus amores? Então, se não segue a prof, é pra você seguir, hein? Pra gente cantar lá. O predicador. O predicador. Pegaram? Fico por aqui. Um beijo. Hasta luego. Professora Poli da hora. Deixa aquele salve no cangote para você, terceirão. Até mais.